E aí pessoal, aqui é o Martinelli. Vou falar aqui rapidinho a respeito de algumas verdades que eu fui descobrindo com o passar do tempo. E por isso que ficar velho acaba mostrando um pouco de sabedoria, porque na verdade a maior professora que existe ainda é a vida, né? E o maior mestre que existe ainda é o tempo. Eu respeito muito e convivo com muitos professores e sei que a profissão deles com certeza é a mais honrada, né? E a maior das profissões. Afinal, nenhum médico existiria, nem o advogado, nem o engenheiro, se não passasse pelas mãos deles. Mas tendo aprendido um pouquinho com a vida, aprendido um pouco com o tempo, eu ministrava numa igreja numa determinada ocasião e logo depois de ministrar eu falei nessa mensagem a respeito de sonhos. Preguei sobre José e falei a respeito de sonhos, falei a respeito de se sonhar e conquistar. E a pergunta que eu deixei no final da mensagem foi: você tem a vida dos seus sonhos? Então, no final ali daquela mensagem, depois que já tinha terminado tudo, o pessoal recolhia os instrumentos e aí um senhor me parou, já perto da porta, e me perguntou, falou: Martinelli, você tem a vida dos seus sonhos? E rapidamente eu respondi para ele, eu falei assim: hoje mais que tudo eu tenho vida. Uma coisa que não é a gente que escolhe, né? Não é a gente que decide se vai ter ou não, amanhã ou depois ninguém sabe se vai estar vivo ou não. Mas ter a vida e saber usar o seu tempo faz com que você possa realizar muitos sonhos. De repente, eu saí de um quadro onde a incerteza do amanhã era muito próxima para viver os meus maiores sonhos. Viver o sonho de me casar, viver o sonho de ser pai, viver o sonho, né, de ter tantas promessas de Deus se realizando na minha vida. Confesso que muitas delas eu ainda confesso não acreditar direito, de tão boas que são. E quando eu respondi para aquele senhor, eu falei para ele assim: eu tenho o maior presente do mundo, que é a vida. E eu aprendi a lidar muito bem com o tempo, e isso me possibilita a construir a vida dos meus sonhos. De repente, a vida dos sonhos de alguns, né, pode passar muito longe daquilo que realmente é felicidade ou que seria a vida dos sonhos. Quando a gente pergunta isso, uma maioria vai dizer que a vida dos sonhos deles seria ganhar na Mega Sena, ser milionário, bilionário, poder andar em carros importados, ter mansões, né, e tudo mais. Mas na verdade, se eles estivessem lá, eles iam descobrir que nada disso tem valor. Tudo isso é passageiro e, na verdade, a vida dos sonhos fala de coisas verdadeiras e não de coisas passageiras. Fala de coisas eternas e não de coisas que, né, são perdas daqui a pouco. A gente vai entendendo ao longo do tempo, conforme a gente vai envelhecendo, que mais vale um amor verdadeiro do que muitos e muitos amores. A gente vai descobrindo também que ao longo da vida vai se provando as amizades. A gente vai descobrindo que nem sempre aqueles que te aplaudem realmente querem o seu bem, e também, infelizmente, vai descobrir que ao final da vida muitos vão se arrepender de não terem dito aquilo que precisava falar, né? E não ter feito aquilo que precisava fazer. Todos os dias eu levanto da cama com um único pensamento: o que eu posso fazer hoje que pode mudar a minha vida e a vida de outras pessoas? Todos os dias. Isso já há 8 anos praticamente. Todos os dias ao me levantar eu me pergunto: o que eu posso fazer hoje que vai mudar a minha vida e vai mudar a vida de outras pessoas? E com esse pensamento, durante a manhã toda, eu começo a colocar em prática coisas que, de repente, possam, de fato, mudar a minha vida e
naturalmente vai mudar também a vida de outras pessoas. Essa grande preocupação, não digo que nasceu comigo, mas ela se fez necessária em algum momento da minha vida. Porque viver é uma consequência natural para todo mundo. Morrer também é uma consequência natural e todo mundo vai ter que passar por isso. A diferença é que nesse meio entre nascer, né, e morrer, existe a vida. E o que eu tenho feito com os meus dias? De repente essa conversa toda pode ser chata, pode ser algo que você não goste, justamente porque é algo que te confronta. Porque a coisa que você mais repete todos os dias é: eu queria ter feito isso e não fiz, ou então eu não consegui fazer aquilo porque eu não tive tempo. A desculpa mais comum do mundo tem levado milhares de pessoas à depressão, tem levado milhares de pessoas à beira de túmulos para pedir perdão e para dizer que amava, porque não deu tempo de fazer enquanto a outra pessoa era viva. De repente, quando essa conversa minha parece chata, né, parece incômoda, é justamente porque ela toca numa ferida que muitas pessoas não gostam de ouvir. As palavras, muitas das vezes, quando elas me fazem bem, eu posso ter que tomar um certo cuidado, porque remédio bom é remédio amargo. Injeção que cura é aquela que dói. E de repente essa mensagem pode não ser tão agradável, pode não ser algo tão aplaudido assim. Mas mesmo assim, eu vou continuar falando e vou continuar gravando, porque eu não dependo das pessoas que aprovam ou desaprovam aquilo que eu faço e vivo. Eu preciso simplesmente pôr para fora aquilo que deu certo sempre na minha vida. Viver a vida dos meus sonhos? É lógico que eu estou vivendo. Eu posso não ter tudo aquilo que eu queria ou que eu sonhei ter, mas eu tenho vida para conquistar, eu tenho vida para buscar. E se me der tempo, com certeza eu vou desfrutar. Um abração, Deus abençoe cada um de vocês.